Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Estão aqui a nossa aula de número 11, né? Do nosso curso de literatura com games. Estamos aqui com uma nova professora Monique, tá? Eu já vou passar a palavra para ela. E para se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho dela, e a gente já segue analisando na nossa nova história, né? Vamos lá, então. Vou passar aqui a conversa para ti, Monique. Então fala um pouquinho de ti rapidinho, assim, de maneira bem sucinta, como é que você faz, o que você trabalha. Oi, meu nome é Monique e eu sou professora de português. Atualmente não dou aula, mas já dei aula de português. Tenho especialização em literatura e tenho uma coluna na Folha Patrulhense, no Jornal de Gravataí, na Folha de Cachoeirinha. Então escrevo sobre livros, faço resenhas, faço vídeos de leitura e também sou psicanalista em formação. Então, estudo essas duas áreas, literatura e psicanálise. Muito bem. Vai ser bem útil essa tua habilidade de psicanálise para entender esses personagens aí, né? Com certeza. A Monique vai ficar conosco em várias histórias aí, então vai ser uma grande honra aí. Seja muito bem-vindo ao projeto. Muito obrigada, eu que agradeço. Vamos lá, então. Vou passar aqui para vocês dar uma olhadinha aqui. Eu de um lado, a Monique de outro aqui. Vou botar eu aqui até para um lado melhor aqui. Eu tô do lado errado. Agora sim, pronto. Então a nossa historinha de hoje, né? Historinha, modo de dizer, né? Tem várias camadas, né? Alice no País das Maravilhas, né? E a gente começa aí, né, com a queda, né? Que inicia a jornada, né? Então essa vai ser o início aí da aula de hoje e vai também inspirar aí o nosso joguinho que nós vamos fazer, né? Mas antes de nós entrarmos aí nesta aula de hoje, como eu mostrei pra vocês, vamos dar uma olhadinha na aula passada para te corrigir, né? Para vocês ficarem sabendo como é que vocês foram, que nota que vocês tiraram aí, para entender como é que vocês foram com relação à aula anterior, né? Como nós já fizemos nas outras aulas. Então, vou voltar aqui para vocês. Aqui tá eu e a Monique, aqui tá o formulário, né? Primeira pergunta aqui do Scratch, né? Pergunta de informática, sempre uma pergunta de informática, viu, Monique? A Monique pergunta ela, né, gente? Porque vocês já estão acostumados, estão na aula 11, né? Uma pergunta de informática, uma pergunta de literatura, uma de comportamento. Tá? Então, qual comando usamos para somar pontos ao explorar no Scratch? Resposta certa, adicionar 1 ao placar. Tá? Então, essa é a resposta. Então, vocês podem conferir aí. Tá? Na pergunta sobre literatura, que é a viagem ao céu, né? A pergunta é a seguinte: o que os planetas simbolizam na história, na narrativa, né? Então, a resposta correta é fase da vida e novas descobertas, né? Então, é nesse sentido, né? Nada de obstáculo no céu e nem inimigos interplanetários, tá bom, gente? Ok? Num ponto de vista mais subjetivo, né? E de comportamento, né? O que aprendemos ao explorar o desconhecido? A resposta correta é que devemos enfrentar enfrentar o novo com coragem, né? A resposta é: devemos evitar o que não conhecemos? Não, né? Ou o que só o que já conhecemos é seguro? Também não, né? O Pedrinho é o contrário disso, né? Então quem conhece a história já sabe. Ele olha de Alice também. Ele é um pouco de Alice também. É, um pouco de Alice também, né? A Alice é curiosa. Mas vamos ver o que aconteceu com ela, né? Vamos lá, então. Então vamos dar sequência aqui. Passar para vocês, então, a primeira parte, né? A gente vai falar um pouquinho, queria que tu falasse um pouquinho. Já entra muito para a parte de psicanálise, né? A Alice, só para vocês pegarem a historinha, né? Ela vê um coelho, né? E aí ela segue o coelho e aí ela cai na toca do coelho, né? E aí a minha pergunta para ti, vamos passar aqui você maiorzinho aqui, né? Para você só te ver melhor. Essa queda, né? O que essa queda simboliza, né? O que isso significa, né? De um ponto de vista até mais psicológico, mais comportamental. Então, ela é como se fosse um túnel, né? Então, é uma passagem escura.
para um outro lugar, né, para um desconhecido. Então, esse escuro, esse túnel, né, é o de fato que é desconhecido mesmo, tá escuro, não tem luz, ninguém sabe o que tem ali. E ela dá esse passo, então, curiosa como ela é, né, ela dá esse passo para ver o que tem do outro lado. Então, esse túnel é como se fosse esse caminho que ela percorre para o que tá do outro lado. Ela quer saber o que tem, né? É o salto no escuro, é vendo o que vai dar. É nesse sentido, né? Essa é a coragem de saltar no escuro, né? Um pouquinho de prudência, talvez, também. Não, e é interessante a gente pensar que se ela não dá este salto, não teria história. Não teria história nenhuma, né? Não teria história. Não teria história. A história acontece exatamente por causa dessa atitude dela de ver o que tem ali. E que esse coelho tá indo fazer. Isso que ele tá indo fazer, né? E aí, né, a gente pode trazer um gancho para várias questões, né? O medo de mudança, medo do desconhecido, né? O que está acontecendo comigo, onde eu vou parar, né? E aí, porque, né, tem toda essa questão psicológica e que a gente falasse um pouquinho sobre isso também. E assim, também tem uma outra coisa, que antes de ela ver o coelho, ela tá ali sentadinha num banco esperando a irmã, se não me engano, a irmã. Então, ela tá nesse lugar que ela tá um pouco cansada disso, ela tá descontente com isso. Então, a gente já tem uma personagem ali que ela já não tá muito feliz. Ela já tá um pouquinho, assim... entediada, sabe? Então, ela vê um coelho e ela não pensa muito. Ela quer descobrir se existe alguma coisa mais interessante por aí, né? E aí, então, esse coelho segue esse caminho e ela vai atrás dele pra descobrir um outro mundo, né? Um outro lugar. Outro lugar, né? E aí, um questionamento aqui também, que a gente tá fazendo aqui, só pra vocês entenderem, gente, não é nada que eu tô inventando, que foi preparado, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, só porque meu mouse deu uma travada aqui. As perguntas estão aqui, estão tudo aqui, certo? O que aprendemos com a Alice, né? Vocês conseguem ver também aqui, né? Que lição que a gente pode tirar desse primeiro momento aí da Alice, nesse começo aí, de ela ter essa coragem de dar esse primeiro passo, né? De coragem. É uma questão de coragem, né? De decidir. Ou desprendimento, talvez não? Também. Também. Mas eu acho que é mais uma questão de coragem mesmo, assim, do tipo, vou, não vou, vou. Sim. E aí ela vai, então, pra esse novo, esse desconhecido. E experimentar. Não ter medo de experimentar, né? Não tem aquela criança que a mãe chega assim, olha, trouxe uma comida nova e a pessoa diz, não gosto. E nem experimentou. É verdade. A Alice, não é que ela não tenha medo, mas é que ela não deixa o medo paralisar ela, né? Então tem isso também. Não é talvez a coragem, não é talvez a ausência do medo, né? Mas é mesmo assim seguir. Seja bem claro que não é pra ninguém sair pulando em buraco, tá? Eu quero dizer que aqui os buracos aqui não tem toca-tipo, eles têm bueiro. Só pra avisar, né? Não tem um mundo novo do outro lado. Não tem um novo, você vai encontrar outra coisa do outro lado. E vai encerrar essa conversa, esse bate-papo rapidinho aqui, né? De introdução. Né? Tem uma frase aqui, encerramento do bate-papo, que é: cair nem sempre é falhar, às vezes é só o começo de algo maravilhoso. Que pode comentar nessa frase pra gente terminar aqui nessa. Eu acho que o começo de algo maravilhoso pra Alice é o País das Maravilhas, que ela descobre. Pra gente é o começo de algo maravilhoso, que é a história da Alice, que começa a partir daí, né? Sim. E que são coisas da vida, né? Cair, levantar. Então faz parte desse processo e acho que a história serve para isso também, sabe? Para mostrar que cair pode ser como diz a frase ali, né? Pode ser o começo de algo maravilhoso. Outra coisa. Nada como um bom pontapé pra gente levar a gente pra frente. Às vezes precisa. É verdade. A gente precisa do empurrãozinho. E pra encerrar, só queria que tu mostrasse aqui um livro pro pessoal.
Agora a gente tá trazendo meus livros. Sei quando você tá aparecendo direito. Pode um pouquinho mais pra cima. Eu vou aí dá pra ver bem. Né? Então, abre um pouquinho. Esse é a versão original, digamos. Isso. Esse aqui tem até, não sei se... Dá pra ver aí. Ele tem umas canções. Olha só. E na parte final ele tem textos, né, de apoio. E na parte final ele tem algumas partes originais. Do manuscrito. Isso. Olha só. E tu pode falar um pouquinho antes da gente encerrar também da autoria do livro, enfim? O livro foi escrito em 1865. Então ele já tem bastante tempo, Bastante tempo. O Lewis Carroll era britânico e essa história surgiu ele contando para umas crianças no barco. Ele estava fazendo um passeio de barco e tinha 3 crianças nesse barco e ele precisava entreter essas crianças e ele começou a inventar, né, uma história para essas crianças enquanto elas faziam a travessia. A história da Alice foi publicada 3 anos depois desse passeio de barco. Mas a história surgiu ali. Então ele ficou 3 anos trabalhando nesse texto e colocando ele no papel, mas a história surgiu nesse passeio de barco. Olha que interessante. Eu não sabia, tem curiosidade. É bem interessante. Porque na verdade a gente acaba conhecendo essas histórias muito mais da Disney. Porque agora a gente tá entrando no universo, a gente saiu hoje de Monteiro Lobato, né? E tá entrando num universo muito Disney, né? Todas elas, Branca de Neve, enfim. Todo mundo, dificilmente algum aluno aqui nunca tinha nem sequer ouvido falar da Alice, muito por causa dos desenhos e, enfim, das animações e tal, que acabou popularizando, né, essas histórias, né? Mas vale muito a pena ler a história, né? Então, o que tu fala sobre o livro pra ler? Porque eu não li Alice, mas eu conheço a história do cinema. E assim, como o livro é publicado já há algum tempo, ele tem muitas edições, então tem variações, inclusive de uma edição para outra e tal. E eu acho que os filmes e desenhos, enfim, são uma ótima porta de entrada pra conhecer. E aí depois, né, porque é difícil. Normalmente eu diria pra ler o livro antes de ver o filme. Mas nesses casos, eu acho que o filme, animação, desenho, é uma boa porta de entrada, assim, pra tu conhecer, te familiarizar com aqueles personagens e depois descobrir no livro que tem vários outros personagens. E às vezes no filme eles são deixados de lado. Ou compreendidos, enfim. Porque não tem espaço, né? O livro não tem um espaço delimitado, né? Ele pode ser muito mais amplo. Já aconteceu de eu ver o filme primeiro e ler o livro depois e gostar. Né? E gostar muito do livro. Eu acho que foi Entrevista com o Vampiro, um livro adulto, tá? Que eu vi o filme primeiro, que é com Brad Pitt e o Tom Cruise, né? E depois eu fui ler o livro e achei fabuloso, enfim. Né? Só fechar o parênteses aqui, mas não dá pra ler ainda. Eu acho que dá pra ler com 16. Começa pela Alice. Com 16 dá pra ler. Não é nada assim também, mas é que né? É que tu não vai gostar agora. Tu vai apreciar melhor, mas não é nada demais, é só porque tu vai apreciar, né? E se tiver curiosidade, também não é uma coisa que não tem indicada. Mas aí, que vai deixar mais quando tiver mais idade. Tá certo. Olha eu saindo do assunto. Certo? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Vamos agora pra nossa parte prática, né? Deixa eu botar aí o maiorzinho aqui, né? Dar um tchau aí pro pessoal. E vamos pra nossa parte prática agora, que eu vou fazer o jogo, né? E voltamos na aula que vem. Um abraço, tchau. Até a próxima.